Que tipo de semente você tem sido? Este é o tema da mensagem de hoje e nós vamos refletir sobre uma parábola muito especial contada por Jesus, que é a parábola do semeador. Então, hoje, a minha proposta é apenas que nós relembremos essa parábola, que conta a história de um semeador, de um homem que carrega algumas sementes. Algumas dessas sementes caem ao longo do caminho, durante o trajeto dele, e por ficarem ali demasiadamente expostas, elas são comidas por passarinhos. As sementes seguintes, elas caem entre pedras. E então, como ali naquela superfície a terra não é profunda, é rasa, elas brotam rapidamente. Mas quando vem o sol, logo elas são queimadas, elas morrem. As próximas sementes caem entre espinhos. E elas chegam a nascer, elas chegam a crescer, mas acabam sendo sufocadas, ficam sem espaço para alcançar a altura máxima que elas poderiam chegar. E finalmente, as últimas sementes que Jesus nos conta, elas caem em terra boa. E essas sim, germinam no tempo certo, crescem, florescem e dão frutos. E aí Jesus nos explica que essas primeiras sementes que caem ali na estrada e são comidas pelos pássaros são como as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. E também, e aqui uma interpretação de minha parte, não fazem um esforço para compreender. E eu quero compartilhar aqui que durante muito tempo eu fui essa pessoa. Eu ouvi a palavra, não tinha uma compreensão imediata dela, mas também não me dedicava a compreender. Eu não buscava ajuda, eu não buscava pessoas que talvez estivessem com mais maturidade na fé, já estudassem mais a palavra, para que eu pudesse também me aprofundar, compreender, entender. Então, nesse caso, meu irmão, minha irmã, se você se identifica com isso, ou se tem, com certeza você tem pessoas próximas que estão dessa maneira, eu creio que o melhor caminho é orar para que o Espírito Santo abra a visão espiritual dessa pessoa, dê entendimento e coloque nela uma sede pela palavra de Deus. E aí, no segundo caso, Jesus nos relata que as sementes que caem entre as pedras são como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas até compreendem a palavra de Deus, elas demonstram um interesse, elas ficam empolgadas com a promessa do nosso Senhor e Salvador. Mas na primeira dificuldade, no primeiro sol quente, essa fé acaba morrendo, ela acaba se esfriando, até que acabe por completo. E isso acontece porque, assim como as sementes, essa fé, ela está firmada em raízes curtinhas. Ela não foi aprofundada. E aqui tem um ensinamento muito profundo para nós, como cristãos, que é um cuidado que a gente precisa ter, especialmente no começo da nossa caminhada com Jesus, que as nossas raízes ainda estão curtinhas, para que a gente não se perca, para que a gente não se deixe levar, não coloque o nosso foco nos problemas e esqueça que isso aqui tudo é passageiro e que há uma eternidade a nos esperar na presença de Jesus. Então nós eventualmente vamos ficar angustiados, estressados, preocupados com as coisas, mas a gente rapidamente tem que retomar o nosso foco para a eternidade. Por isso somos orientados na própria palavra que a gente busque viver com uma perspectiva de eternidade, ou seja, nos lembrando sempre quando os momentos difíceis chegam que nós não somos daqui e que essa é uma fase passageira e temporária, em que coisas difíceis vão acontecer para que o nosso caráter seja forjado para uma eternidade com Cristo. Então temos que cuidar quando as nossas raízes estão nessa fase aqui curtinhas, ainda não tiveram tempo de aprofundar, quando a gente ainda não conseguiu desenvolver uma maturidade na fé, para que a nossa vida com Cristo não morra. E aí a terceira situação que Jesus conta aqui, das sementes que caíram entre espinhos, aqui nós já falamos de cristãos, de uma vida cristã, de quem já está há mais tempo com Jesus, de quem talvez até já começou a desenvolver uma maturidade, mas, no entanto, acaba perdendo o foco das coisas de Deus, da palavra de Deus, da eternidade com Cristo, por conta
das paixões do mundo. E todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Porque a palavra nos diz que, Jesus nos conta aqui que essa pessoa, veja, a plantinha dela, a fé dela, ela nasceu. Ela chegou a crescer, ela chegou a criar raízes. Mas ela foi sufocada pelo que tinha ao redor dela, imediatamente ao redor, ou seja, o que estava ali bem pertinho. E aí a gente precisa refletir sobre o que é que está bem pertinho de nós. É a nossa carreira, que está ali, ó, todos os dias na nossa vida, disputando o tempo com Deus? É o nosso desejo de construir ou de conquistar tesouros na terra, que talvez esteja sufocando o nosso tempo com Deus? E eu entendo aqui a necessidade que todos nós temos de trabalhar, de buscar o melhor para as nossas famílias, uma qualidade de vida, mas, de novo, nós precisamos estar muito atentos, buscando o equilíbrio em Deus, a sabedoria em Deus, para que essa nossa necessidade material, que ela existe, ela é real, não sufoque a nossa vida espiritual. Que a gente esteja muito atento para que, ainda que passemos o dia todo fora trabalhando, que a gente não negligencie o nosso tempo com Deus. Ainda que a gente tenha que acordar 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo, enfim, que a gente faça o que for preciso fazer, o que for necessário, para que nós possamos preservar esse tempo tão precioso, que é o tempo que nós podemos ter com Deus todos os dias. E esse é o nosso sustento, para que a nossa plantinha, a nossa fé, não seja sufocada pelos problemas, pelas necessidades, pelas coisas do mundo e façam com que a nossa fé acabe morrendo. E por fim, as últimas sementes que Jesus menciona representam aqui a vida cristã ideal. Ou seja, aquele cristão que, ainda vivendo nesse mundo, ainda precisando buscar provisão para sua casa, ainda que tenha problemas, dificuldades como todos nós temos, a fé desse cristão, ela cria a cada dia raízes mais profundas. Essa plantinha não é sufocada pela dificuldade, pelas doenças, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas provas, pela necessidade de sair todo dia para buscar provisão para nossa casa. Esse cristão, ele consegue equilibrar tudo isso. E sabe, eu vejo que esse cristão pode ser qualquer um de nós, eu, você. Isso está disponível. Isso é possível, isso é para nós. Jesus deixou esse modelo para nós, ainda que ele soubesse que não seria uma tarefa fácil. Alguns dias atrás eu vi um vídeo de um pastor e ele dizia assim: a graça é de graça, mas não é barata. Porque exige de nós, tem um custo para a nossa vida. É um custo de negar a carne, é um custo de acordar mais cedo para ter um tempo com Deus, é um custo de sacrificar coisas que talvez a gente gostaria de ter ou fazer, mas que a gente entende que não faz mais parte, que não é mais para um filho de Deus. Então essas sementes aqui são esses filhos que conseguem, por meio da graça de Deus, por meio da direção do Espírito Santo, por meio de uma busca por sabedoria, discernimento, sustentados por Ele, buscando nele todos os dias, conseguem encontrar o equilíbrio para que a entrega para Deus seja maior do que a entrega para o mundo. Uma entrega de coração, uma entrega de qualidade. Não necessariamente de tempo, porque muitas vezes você vai passar 8 horas por dia trabalhando e vai conseguir só ter meia hora, 40 minutos, 1 hora de devocional com Deus. Mas se você conseguir fazer esse tempo, 10 minutos que seja, de todo o seu coração, com todo o seu amor e dedicação, com a maior qualidade que você conseguir, certamente isso valerá muito para Deus. Porque já diz a música que um dia na glória de Deus vale mais do que 1000. Então eu creio que a matemática de Deus é diferente. Ela não olha somente para o tempo, mas especialmente para um esforço do coração de entregar uma excelência e uma qualidade superior no tempo que a gente dedica para Deus. Essa é a meditação de hoje. Se ela tocou o seu coração, curta, comente aqui embaixo, compartilhe com alguém especial e nos siga neste canal.